Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo e hoje eu gostaria de partilhar algumas ideias sobre um tópico que tem surgido em alguns vídeos nas redes sociais e considero que existem algumas imprecisões relativamente àquilo que as pessoas dizem e também à forma como dizem, como falam sobre o tema, que tem a ver com a suposta neutralidade do terapeuta no contexto terapêutico, portanto, na relação terapêutica. Bom, e basicamente aquilo que as pessoas associam com neutralidade e também é uma justificação para depois poderem fazer outros movimentos que já podemos falar um pouco mais sobre isso, tem a ver com aquilo que a pessoa não pode mostrar emoções, não pode dizer determinadas coisas, não pode fazer determinadas coisas. No fundo, tem que se permanecer ali como impávido e sereno, tipo Suíça, neutro, não tem nada a ver com o assunto. E não é bem assim que as coisas acontecem. Bom, em primeiro lugar, a ideia de neutralidade ou esta questão da neutralidade em terapia tem muito a ver com as bases clássicas da psicanálise. Portanto, no que diz respeito ao estabelecimento da relação na psicanálise, naquilo que era concedido por Freud e depois, mais tarde, por outras pessoas, já com várias modificações, a começar pela filha de Freud, mas depois também com Richard Sterba, como Elizabeth Zetzel, como depois Lester Luborsky, Ralph Grinson, Edward Borden, etc. O Jay Greenberg, o Stephen Mitchell. Portanto, a noção clássica de relação terapêutica estava muito embranhada com as concepções de transferência e contra-transferência em terapia. Portanto, no que dizia respeito, portanto, o analista associava-se a uma parte do inconsciente do analisando, do paciente, que essa parte, à partida, seria aquela que estaria perturbada, disfuncional, como queiram chamar. E naquilo que dizia respeito com transferência positiva e depois, obviamente, os movimentos que o terapeuta, neste caso, que o analista teria que ter em consideração quando fazia as suas intervenções, que é contra a transferência. E para, de alguma forma, facilitar estes processos, havia esta noção de que o terapeuta ou o analista teria que ter alguma atenção para não colocar muitas das suas coisas ou deixar-se embranhar demasiado pelas transferências do paciente, de modo a não prejudicar os movimentos de transferência e de contra-transferência, porque eles seriam importantes não só para o estabelecimento da relação e para todo um processo de psicanálise. Havia até mesmo um extremo em que analistas clássicos, Freud chegou a fazer isso, colocavam-se por detrás da pessoa, portanto, o paciente, o analisando, estaria deitado no divã e o analista estaria por detrás, e isto para impedir qualquer mau funcionamento nos processos de transferência e contra-transferência. Com o avançar daquilo que foram as noções da relação, os vários modelos de relação, quer numa linha psicanalítica, quer numa linha depois
humanista com Carl Rogers, as coisas modificaram-se muito. A tal ponto que conceitos como a genuinidade, como o realismo, como a empatia, como a congruência, como a aceitação positiva e incondicional, tornaram-se conceitos extremamente importantes naquilo que era o estabelecimento da relação. E isso implicava ou implicaria que o terapeuta de facto tivesse uma postura diferente. E aí o estabelecimento da relação já não se mantinha pela neutralidade, já não se mantinha pela questão de ser relacionado apenas com uma parte da mente inconsciente, mas sim com a pessoa como um todo. Passou a ser então uma relação colaborativa, como Borden dizia no seu conceito da aliança terapêutica, e portanto tornou-se então um diálogo entre duas pessoas. E obviamente que quando nós estamos a falar num diálogo, quando nós estamos a falar numa interação entre duas pessoas, especialmente se queremos que essa relação seja pautada pela genuinidade, pela congruência, pela empatia, pela aceitação, obviamente que nós não nos podemos manter numa postura rígidos, neutros. Nós temos e podemos mostrar à pessoa que determinados assuntos mexem connosco, também nos despertam determinadas emoções e sentimentos, ou seja, nós estamos ali também como pessoas, estamos ali como seres humanos, portanto aqui é uma interação enquanto pessoa, ok? Agora, o que é que sim deve permanecer neutro? Bom, deve permanecer neutro algumas das nossas características, ou seja, enquanto que a interação deve ser de pessoa, a nossa postura deve ser enquanto técnico. E o que é que nos é exigido enquanto técnico? Não julgar, portanto, uma postura de aceitação e de não julgamento. Isso significa que da nossa parte não deve haver críticas, não deve haver opiniões, não deve haver aqui a minha perspectiva pessoal, devo aceitar aquilo que a pessoa me traz, devo assimilar aquilo que a pessoa me traz sem crítica, sem julgamento, seja aquilo que for. Portanto, nesse sentido, não vou ter uma postura como se calhar eu teria numa relação social com um amigo em que nós estamos a ter uma conversa e eu, podendo não concordar com aquilo que ele está a dizer, daria aquilo que é a minha opinião. Em terapia, isso não é aconselhável. Portanto, temos que estar ali numa postura de aceitação. Depois, outra coisa que também é muito importante é, sim, eu sinto emoções, sim, eu tenho sentimentos, agora, aquilo que é importante é eu poder aceitar aquilo que vem do outro lado sem difundir com as minhas próprias emoções, os meus próprios sentimentos. Ou seja, não há nada de errado, por exemplo, num momento de grande sofrimento ou de luto, eu poder alinhar-me com a tristeza do paciente e até poder chegar a derramar algumas lágrimas. O que é problemático, sim, é, por exemplo, eu começar a chorar porque na minha vida pessoal estou a passar por uma situação idêntica ou semelhante ou muito parecida. Isso é que já é um problema. Porque aqui o foco deixa de ser a relação e o paciente e passa a ser a mim próprio.
E isto não é neutro. Portanto, são estas questões que são essenciais. Portanto, as pessoas, os terapeutas, não têm que ter uma postura robótica, não têm que ter uma postura de distanciamento relativamente à relação e relativamente à pessoa. Elas podem demonstrar emoções, podem ser genuínas e autênticas. Eu posso ser eu enquanto pessoa. O que permanece neutro, ou melhor dizendo, aquilo que eu não trago para a relação terapêutica, é aquilo que não é apropriado para aquele tipo de relação e para determinado contexto, que são a influência dos meus valores, das minhas crenças, as minhas opiniões, as minhas perspectivas, no fundo, a maneira como eu vejo e vivo a minha vida. Isso é uma coisa que não é bom trazer para uma relação terapêutica em que o objetivo é eu ser um facilitador para o desenvolvimento do outro. Pronto. E porquê é que isto é importante? Bom, isto é importante porque depois, né, leva-nos a outras questões que infelizmente são um tanto ou quanto mais controversas, né? Ou têm sido mais controversas agora com isto, porque para além de eu não trazer isso para a terapia, neutralidade também implica, isso sim, eu manter reservada partes minhas que são pessoais e que não têm lugar em contextos profissionais e em contexto de terapia. E isso inclui, lá está, aquilo que é colocado, aquilo que é lançado, a imagem que é facilitada, inclusivamente nas redes sociais. Por exemplo, eu colocar uma coisa pessoal minha, e quando eu digo pessoal estou a falar de contexto de casa, contexto de família, contexto de uma viagem que eu fiz, não em termos profissionais, mas em termos sociais, colocar este tipo de conteúdos numa página profissional que se destina a, a, a publicitar, a espalhar, a captar aquilo que são pacientes, isso, perdão, isso é algo que não funciona. Não funciona da maneira como as pessoas pensam que funcionem ou que querem que funcionem. E aí sim é importante manter esta questão de neutralidade. Pronto. E basicamente isto é aquilo que diz respeito ou aquilo que nós pensamos acerca da neutralidade ou a postura de neutralidade do paciente. Se gostaram deste vídeo, subscrevam o canal, partilhem. Quanto a mim, despeço-me, fiquem bem, com saúde e até ao próximo vídeo.